Bom dia, turma do sétimo ano. Nós vamos aí para a nossa correção, da nossa atividade. Foi solicitado aí a página 123 e 124. Nós estamos trabalhando, pessoal, modelos para expressões, É a parte preparatória para a gente ir para a resolução das equações de primeiro grau. Então, para isso, ele coloca aí, pessoal, os modelos de equações aí usando funções, tá? Então, o que nós vamos fazer aí nessa primeira questão aí, ó? Encontre a forma algébrica, das sentenças representadas por. Então, olha só, pessoal, que nós temos elas na forma de função, ó. Para a gente transformar da forma de função para a forma algébrica. Como é isso, ó? Aqui a entrada diminui 1 e o resultado é 2. Então, o que é isso? X menos 1 finaliza aqui com a seta, ó, igual a 2. Então fica x menos 1 igual a 2. Fácil, né? Aqui a entrada mais 2, resultado menos 1. Então a entrada x, soma 2, que é igual, ó, resultado final, menos 1. Aqui, x multiplica 4, tem resultado. Esse resultado diminui 1, que é igual a 8. Como é que fica isso? X vezes 4 fica 4x. Então, 4x menos 1, olha só, que é igual ao resultado final a 8. Ok, pessoal? Agora, pessoal, nessa 2, usando funções como representado no texto, os exemplos que a gente viu lá no texto, represente as sentenças a seguir, pessoal. Olha só, agora nós vamos olhar para a sentença e vamos passar elas para funções. O que nós temos aqui, pessoal? 3 vezes x mais 4, que é igual a menos 2. Então, você vai fazer o quê? Se é 3 vezes x, então a entrada x, ó, segue seta, multiplica por 3. Finaliza no resultado. Porque a gente sabe que quando o 3 multiplica o x, existe um resultado disso aqui para depois somar com 4. Então, tá aqui o resultado em quadrinho, segue seta, soma 4 e o resultado final é menos 2. Então fica assim, pessoal, ó, x, seta vezes 3, resultado, soma 4, resultado final, menos 2. Agora, x menos 5 é igual a 4. Então o que nós temos? A entrada segue seta, diminui 5, ó, resultado final. Então finaliza seta em 4. Ok, pessoal? Letra C. 3 mais x é igual a 7. Então, a entrada x soma 3. Então, x segue seta, soma 3, finaliza em 7. Beleza? Letra D. Nós temos aí, ó, 5 mais 2 vezes x é igual a 9. Então, a entrada multiplica 2 e soma 5. Então, vamos fazer o quê? Entrada segue seta, vezes 2, aí nós temos o resultado dessa multiplicação, soma 5, tá aqui o mais 5, ó, seguindo a seta, ó, e finaliza no resultado 9. Beleza, pessoal? Agora vamos ver, ó, letra E e F. Na letra E, nós temos x menos 3 igual a menos 5, então a entrada x segue seta, ela diminui 3, ó, a função é diminuir 3, e o resultado final, menos 5. Aqui, ó, 3 vezes x, então a entrada, tá vendo? Multiplica 3, aí nós temos um resultado disso, tá aqui o quadrinho. Depois diminui e diminui 5, menos 5. Tá aqui, ó, função menos 5. E encerra em 11. Muito fácil. Bom, pessoal, nessa questão 3, ó, em cada uma das sentenças abaixo, use funções para descobrir o valor de x, pessoal. O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos aplicar agora a função inversa para a gente obter x, pessoal. Aqui a entrada soma 3, que o resultado é 7. Então vamos lá, pessoal. Resultado final 7, se somou 3 para achar 7, vamos diminuir 3. 7 tira 3, dá igual a 4.
Se aqui 1 multiplica x, então 4 dividido por 1, x então vale 4. Aí a gente consegue fazer o cálculo aí mentalmente usando aí as funções inversas. Na letra B, pessoal, olha só, 5 é igual a 2 mais x. Então o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer o quê? Ó, se 5 é 2 mais x, então a entrada soma 2 para achar o quê? 5. Então vamos fazer aqui, ó, 5. Se somou 2, então, se somou 2 para obter 5, então 5 tira 2. 5 menos 2, 3. E aqui eu sei que é 1 vezes esse x. Então, 5 menos 2, 3. Dividido por 1, 3. Então, x é igual a 3. Beleza, pessoal? Olha aqui. X menos 2 é igual a 4. Então, se diminuiu 2 para encontrar 4, então 4 mais 2, que dá 6. Dividido por 1, x então vale 6. Agora, menos 5 mais x é igual a 1. Então, o que acontece, pessoal? A entrada diminui 5. Então, pessoal, se diminui 5 para achar 1, eu faço o quê? 1 mais 5, que dá quanto? 6. Dividido por 1, 6. Então, x é igual a 6. Lembra que o x sozinho divide 1. Próximo. 4 mais x é igual a menos 2. Então, isso é a mesma coisa de que x mais 4 igual a menos 2. Então, eu somei 4 para achar menos 2. Então, eu vou fazer o quê? Diminuir 4. Então, menos 2 com menos 4, que é a função inversa de somar 4, né? Menos 4. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Dividido por 1, menos 6. Então, x é igual a menos 6. Ok, pessoal? Quarta questão, então, aí, ó. Agora que você já entendeu o raciocínio, encontre o valor de x nas seguintes sentenças sem utilizar funções. Naquela terceira questão, pessoal, a gente tinha que desenhar as funções, mas aí a gente já... Para que desenhar a função se a gente sabe fazer o cálculo mental, né? Então eu não desenhei as funções. Eu olhei a sentença como se ela já fosse aqui a função, né? E aí a gente encontrou o valor de x. Aqui nós vamos fazer agora sem usar as funções, que é do mesmo modo que a gente fez na questão anterior. Então vamos ver. 3 mais x é igual a 8. Então a entrada soma 3 para encontrar 8. Se a entrada soma 3, função inversa é o quê? Diminuir 3. Então eu diminuir 3, eu vou diminuir 3, né? Para encontrar 8. Então o que eu faço, pessoal? Se para achar esse 8 somou 3, então diminui 3. Então 8 menos 3 dá igual a 5. 5 dividido por 1, x então vale 5. Agora, menos 5 mais x é igual a menos 4. Então, para achar esse menos 4, eu tive que diminuir 5 do valor da entrada. Então, o que eu faço? Menos 4 mais 5, operação inversa. Menos 4 mais 5 dá 1 positivo. Dividido por 1, x então vale 1. Letra C. 4 é igual a menos 5 mais x. Então, pessoal, olha o que acontece. Para achar esse 4, né, eu tive que diminuir 5. Então, nós vamos fazer o quê? Resultado final, 4. Se diminuir o 5 para achar esse 4, soma 5. Então, 4 mais 5, 9. 9 dividido por 1, x então vale 9. Letra D. Menos 10 mais x é igual a 3x mais 2. Aí aqui agora, pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que organizar isso aí. Então eu vou colocar o quê? Vamos escrever isso aqui num papel. Então tá aqui, já passei para o papel, ó. Então menos 10 mais x é igual a 3x mais 2. O que acontece, pessoal? Eu vou inverter isso aqui, ó, para facilitar. Eu vou colocar 3x mais 2 é igual a menos 10 mais x. Ó, o que acontece aí, pessoal? Aqui a entrada triplica, né? Entrada vezes 3 soma 2.
para achar menos 10 mais a própria entrada. Vamos lá conversar com isso aqui, ó. Se a entrada, pessoal, soma 2 para achar menos 10, então nós vamos fazer, ó, se a entrada multiplica por 3, soma 2 para encontrar menos 10, então a operação inversa é o quê? Diminuir 2. Se a entrada triplica 3, para somar de novo com a entrada x, e a operação inversa disso é o quê? A entrada triplica 3 e diminui x. Então vamos fazer isso aí escrito, ó. A entrada triplica x, se obtém uma soma da própria entrada, que aqui, ó, obtém é igual, né? Igual, soma a própria entrada, então diminui a entrada. Aí fica 3x menos x, operação inversa. Se soma 2 para achar menos 10, então vai ter que fazer o quê? Diminuir 2 para achar menos 10. Aí vamos agora, pessoal, ó. Como é que fica isso aqui, ó? Eu vou, para facilitar, eu vou pegar 3x e diminuir x, né? Que vai ficar 2x, a gente sabe disso. 2x. Ó. Menos 10 com menos 2, sinais iguais, soma dá menos 12. Ó. Então, na verdade, o dobro de x resulta em menos 12. Então, a gente vai fazer o quê? Operação inversa. Pega o menos 12 e divide por 2, porque aqui multiplicou, ó. Então, menos 12 dividido para 2, x é menos 6. Ok, pessoal? Ó. Então, eu só fiz a operação inversa. Menos 12 dividido para 2, menos 6. E aí a quinta questão, né? Usando letras, escreva uma sentença que representa cada um dos problemas a seguir. Vamos lá, pessoal? Pensei em um número. Olha, pensei em um número. Não sei qual é esse número. Qual é ele? X. E somei 7. Então, o número pensado, x, mais 7. O resultado foi 15. O resultado a gente entende que isso é igual, né? Igual a 15. Então, fica x mais 7 igual a 15. Na próxima questão, olha aí, ó. Pensei em um número e multipliquei por 2, pessoal. Então, qual é esse número? É x. Se eu multipliquei por 2, então fica 2 vezes x, ou seja, 2x. E subtraí 1, então 2x menos 1. 2x subtrai 1. O resultado foi 15, é igual a 15. Simples. Agora, pessoal, continuando, letra C. Pensei em um número, esse número é x, né, assim? Multipliquei por menos 5, então fica menos 5x, ou seja, menos 5 vezes x. E subtrair 4, menos 4. O resultado foi 21, então igual 21. Fácil. Agora, olha só, letra D. Pensei em um número, somei 3 e dividi por 2. O resultado foi 10. Pensei em um número. Que número é esse, pessoal? É x. Somei 3, então peguei x, que é o número que eu pensei, somei 3. Então tá aqui, ó, x mais 3. Só que o resultado dessa soma, dividir por 2, pessoal, então tem que colocar entre parênteses, ó. Então x mais 3, aí dividido por 2 é igual, aí o resultado foi, né, é igual a 10. Ok, pessoal? Questão 6, pessoal, olha aí. Preste atenção no diálogo entre Mariana e Juca. Ó, Mariana disse assim: resolva esta. Juca, pensei em um número, multipliquei-o por 2 e somei 1. O resultado foi 17. Em que número eu pensei? Aí o Juca falou assim, ó: já sei, Mariana. Só que vou tentar resolver de outro jeito, usando o que aprendi a respeito de funções. E aí o que acontece, pessoal? Ó, Juca descobriu o número pensado por Mariana utilizando funções inversas. É o que a gente está fazendo aí, né? Primeiramente, o garoto fez o esquema. A gente tem que fazer o esquema para depois resolver. Embora nem precise, né, pessoal? Então, olha aí. Número pensado
Tá aqui, ó, número pensado. Depois ela falou assim que deve pegar esse número que pensa, né, e multiplica por 2, então vezes 2. O que acontece? O resultado, pessoal, disso, da multiplicação, né, por 2, soma 1. E o resultado final é 17. Então ele fez o esquema. Aí agora, para achar o resultado, aí o que ele fez? Aplicou as funções inversas. Então veja bem, depois ele fez cada uma das operações aplicando funções inversas. Então, se somou 1 para achar 17, então ele diminui 1. Ó. E se multiplica 2, ele divide 2. Então o que acontece, pessoal? Ó, 17, vamos lá para o resultado, ó. Então, ó, então, como 17, né, diminui 1, então tá aqui, 17, operação inversa, né, 17 diminui 1, que o resultado é 16. Se o resultado final é 17, então 17 diminui 1, que dá 16. Se o número pensado, pessoal, ele foi multiplicado por 2 para achar esse 16, então nós vamos dividir 2. Então 16 dividido por 2, 8. Então agora, com base nessa explicação, faça o que se pede e responda as perguntas. Então na letra A, olha o que pede, ó. Nessa letra A, escreva o problema que Mariana propôs a Juca usando letras. Então ela disse o quê, ó? Ela falou assim, pensei em um número e multipliquei por 2. Então fica 2 vezes x, que dá 2x. Depois somei 1, então mais 1. Ó. E o resultado foi 17, então igual a 17. Então 2x mais 1 igual a 17. Questão B, letra B. Juca começou desfazendo a soma, pessoal. O que aconteceria se ele primeiramente desfizesse a multiplicação? Ele encontraria o número pensado? Bom, pessoal, a resposta é não, né? Olha só, ele não encontraria o resultado correto, né? Pois a ordem das operações deve ser preservada, né, pessoal? Então, a gente deve respeitar a ordem que as operações aparecem. Então, se primeiro eu multiplico e depois eu adiciono 1, eu não posso fazer primeiro a divisão, que seria o contrário, né, da multiplicação por 2, e resolver o resto. Não posso. Então, se por último eu somei 1, é por lá que eu começo. Eu diminuo 1, para depois, se eu multipliquei 2, eu dividir 2. Ok, pessoal? Então, tem que respeitar a ordem aí das operações, porque senão dá errado, ok? Então vamos para a letra C aí, ó. Agora, Mariana pensou em um número, multiplicou por 3 e somou 1. O resultado foi 22. Em que número ela pensou? Pessoal, então vamos fazer isso aí no papel para a gente entender? Então, Mariana pensou em um número. Que número é esse? É x, né? Aí o que ela fez? Multiplicou por 3. Então, x vezes 3. Somou 1, mais 1. O resultado foi 22. Então, igual 22. Qual foi o número que ela pensou? Então, x vezes 3 eu sei que é 3x, né, pessoal? Ó, aí vem mais 1, que é igual a 22. Então, nós vamos fazer agora as operações inversas e achar o valor de x. Se triplicando a entrada, 3 vezes a entrada, soma 1 para achar 22, a operação inversa diminui 1. 22 diminui 1, dá 21. 21, para dar 21, né, teve que multiplicar por 3, então nós vamos dividir por 3. Então, 21 dividido para 3, então x, pessoal, é igual a 7. Ó, quem fez assim está correto. Então aí na letra D, né, utilize letras para representar o problema que Mariana propôs no item anterior. Então o que ela tinha dito, né? Ela pensou em um número e multiplicou por 3, então fica 3x. Depois somou 1, então mais 1. O resultado foi, então, igual 22. Simples, a gente já tinha feito até no cálculo da letra C.
Nessa questão 7, pessoal, aplicando a ideia de função, resolva as sentenças matemáticas que você escreveu na unidade 5 deste capítulo, na atividade 5 deste capítulo. Então nós vamos pegar lá as respostas da número 5 que a gente já fez, já corrigiu, e vamos determinar aí os valores de x, ok? Então a letra A tinha ficado x mais 7, que é igual a 15, pessoal. Então se somou 7 para achar o 15, então o que nós vamos fazer? Vamos diminuir 7. Então 15 diminui 7 é igual a quanto, pessoal? É igual a 8. Se multiplicou 1 para achar o 8, então divide 1. Então 8 dividido para 1 dá 8. Então aqui nesse caso, x é igual a 8. Ok, pessoal? Na letra B nós temos aí, ó, 2x menos 1 igual a 15. Então, dobro de x diminui 1 para achar 15. Então, se diminuir 1 para o resultado ser 15, nós vamos somar 1. Então, 15 mais 1, 16. Se multiplicou por 2 para achar 16, então divide 2. Então, 16 dividido por 2 dá igual a 8. Então, x é igual a 8. É só fazer com atenção aí essas operações inversas aí. Letra C, pessoal. Menos 5 multiplica x, aí diminui 4 para achar 21. Se diminui 4 para encontrar 21 positivo, então nós vamos pegar 21 e somar 4. 21 mais 4 dá 25. Se menos 5 multiplicou x para achar 25 positivo, então nós vamos pegar 25 positivo e dividir por menos 5, pessoal. Aí eu sei que 25 positivo, ó, dividido por menos 5 vai dar quanto? Ó, mais com menos, menos 25 dividido para 5 dá igual a 5. Então, x é igual a menos 5. Ok, pessoal? Fácil. E letra D nós temos aí, ó. A entrada soma 3. O resultado disso divide por 2, que o resultado final é 10. Então, se esse resultado dividiu 2 para achar 10, então nós vamos multiplicar. Operação inversa. 10 vezes 2, 20. Se para achar 20, pessoal, teve que somar 3, teve que pegar um valor, né, e somar 3, então nós vamos diminuir 3. Então, 20 tira 3, 17. Se multiplicou por 1, então divide 1. 17 dividido por 1, 17. Então, x é igual a 17. Não tem como o aluno errar. Bom, pessoal, então na questão 8 aí, ó, um termômetro está marcando menos 8 graus Celsius. Quantos graus a temperatura precisa subir para que o termômetro marque 5 graus Celsius acima de zero? Vamos para o papel, pessoal, para a gente entender isso aí? Então veja bem, ó. O termômetro está marcando menos 8. A pergunta é quantos graus a temperatura precisará subir para que o termômetro marque 5 graus. Então o que acontece, pessoal? Ó, estamos na temperatura menos 8. Está perguntando quantos graus a temperatura precisará subir. Então ela precisa subir x graus, ó. Então menos 8 mais alguma coisa, que o resultado deverá ser 5 graus Celsius. Vamos aplicar a função inversa e encontrar aí quanto que ela precisa subir. Então olha só, se menos 8 soma x, ou seja, se a entrada diminui 8 para achar 5, vamos fazer a operação inversa. Então nós vamos fazer o quê? Somar 8. Então 5 mais 8 dá igual a quanto? 13. Então x é igual a 13. Então logo a temperatura deverá subir, né? Deverá subir 13 graus Celsius. Ok, pessoal? Então, simples, né? É só ler com cuidado o problema e interpretar. Para finalizar aí, pessoal, temos essa 9, ó. Suba os degraus da escada. Quer dizer, suba os degraus da esquerda para a direita. Cada vez que subir um degrau, some 5.
Faça isso a fim de determinar o número que deve aparecer no topo e, em seguida, cada vez que descer, multiplique o valor encontrado por menos 2. Desse modo, você descobrirá x. Então, olha aí, pessoal, nós temos a nossa escada aí, né? Diz aí que cada vez que a gente subir, a gente deve somar 5. Então, olha só, eu estou em menos 12. Se eu somar 5, eu vou para menos 7. Se eu somar 5, eu vou para menos 2. Se eu somar 5, eu vou para 3 positivo. Encontrei o do topo, tá? Depois ele fala que quando eu encontrar o do topo, eu vou agora descer cada degrau desse aqui, ó, e sempre multiplicando o resultado por menos 2. Então, estou em 3, ó, no topo. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2 dá 12 positivo, que eu tenho que fazer lá o jogo do sinal, né? Do menos 6 com menos 2, e menos com menos dá mais. Então dá 12. E aí agora eu vou pegar o 12 e vou fazer o quê? Vezes menos 2. 12 vezes menos 2, eu acho aqui o x, pessoal, ó, valendo menos 24. Ó, beleza, quem achou assim está correto.